tela. Ao vivo está. Boa noite. Boa noite. Nós vamos estar iniciando hoje um projeto, dando continuidade a um projeto. Olá, João, Ricardo, tudo bem? Que alegria receber você por aqui. Andréia, Jaque, seja muito bem-vinda. Ian Lucas, André, que bacana receber você por aqui, que coisa boa, tá? Professor Evandro, meu querido amigo, que bacana, tá, encontrar você aqui essa noite. Jaque, boa noite. Laços da Ju, boa noite. Professor Evandro, falarei já com a vossa pessoa que está engrandecendo aqui essa noite, que honra. Dona Nessi, boa noite, que bacana receber você aqui, sempre um momento muito especial. Pessoal, esse evento hoje, né, que nós estamos fazendo, ele tem como objetivo fazer a divulgação da Academia Antônio Bezerra de Letras e Artes. Boa noite, Letícia. Boa noite, Luiz. Meus queridos alunos, que coisa boa encontrar vocês aqui nesse momento, né, que a gente está se encontrando de novo. Boa noite, Silvia. Sempre muito bacana a gente estar aqui. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do que é essa academia que a gente está fazendo. De antemão, eu quero convidar vocês, tá? Nós vamos estar iniciando um projeto. Esse projeto ele vai falar sobre poesia. E aí a gente vai estar começando esse projeto nas sextas-feiras, tá? E o primeiro projeto a gente vai estar divulgando esses dias. E esse projeto ele vai ter como tema quem você quem é que ocupa o teu coração. Então, assim, nesses dias assim tão distantes, nesses dias que a gente está tão apertado, né? Nesses dias que a gente muitas vezes é tão bombardeado com tantas notícias, a gente, por exemplo, perceber o coração, ele sempre nos faz pensar, refletir, né? Pensar sobre a vida, refletir sobre como estamos. Então, nós estamos pensando nesse projeto iniciarmos, né, às noites de sexta-feira ou de sábado, tá? Obrigado, Nádia, pelo carinho, que saudade aí de vocês, tá? Então, esse projeto vai ser um projeto para a gente conversar, conversar sobre a vida, conversar sobre a esperança, tá? E hoje nós temos assim, vamos estar aproveitando esse momento para conversar com o professor Evaldo Lima, tá? O professor Evaldo Lima, que é um professor que tem feito um trabalho muito bacana e que tem, por exemplo, falado um pouquinho sobre a arte, tá? Então a gente queria também, professor Evandro, que aqui apareceu também, que está aqui, a gente vai também conversar um pouquinho, tá, professor? Finalzinho a gente vai planejar. O professor Evandro é um grande amigo, né? Um professor de língua portuguesa, também fantástico. Nós vamos, pessoal, esses dias, falar, né? Então, assim, hoje, qual é o objetivo, né? Hoje o nosso grande objetivo é falar sobre a Academia Antônio Bezerra, mas eu vou falar um pouquinho do projeto que a gente vai estar iniciando. Muitas vezes, né, na nossa correria diária, nós começamos, assim, a nos distanciar muito do que a gente é. Muitas vezes o nosso coração, ele está muito distante da nossa essência, né? E, às vezes, a gente, quando a gente vai falar
Pronto, que nosso convidado está chegando, a gente está tentando aqui colocá-lo, tá? E aí, enquanto ele vai conseguindo aqui fazer a entrada, nós vamos conversar. Boa noite, professor Evaldo. Se quiser entrar conosco, pode fazer já a entrada, tá bom? Mandei já o convite. Vamos ver aí se dá certo. Então, turma, né? A gente está falando aí tantos alunos, tantos amigos, tantas amigas, né? Que a gente fica. Pode entrar, professor Evaldo. Já lhe mandei o convite. Pode ir entrando que eu estou terminando aqui de fazer as honras com tanta gente boa que está chegando. Então, enquanto o professor Evaldo vai entrando, nessa correria diária, a gente precisa. Não, professor, eu coloquei aqui, professor Evaldo, veja se dá certo agora. Opa! Então, professor, vou já lhe dar as boas-vindas de forma correta, tá bom? Então, meus queridos, vendo aqui a professora Irani, o Tássio, né, o Odilon, né, quanta gente boa entrando. Mas a Academia Antônio Bezerra de Letras, ela nasce de um projeto. Um grupo de professores começa a conversar, começa a lançar livros e começa a falar de coisas boas. Do mesmo jeito que existem pessoas que se alimentam de armas, existem pessoas que se alimentam de ódio, existem pessoas que se alimentam de sofrimento, existem aqueles que resistem, né? Aqueles que se alimentam de arte, aqueles que se alimentam de esperança. Os ditadores, os que odeiam, eles são esquecidos, mas os que amam, quem não lembra dos poemas de Mayakovsky, quem não lembra dos poemas de Caio Abreu, quem não lembra da poesia de Vinícius para a pessoa amada. E aí a academia, então, ela nasce com esse objetivo. Um grupo inicial, Ivan, professor Nonato, Jaqueline, Luísa, tá? E desse projeto, a academia, ela tem crescido e ela tem conseguido agregar muitas pessoas bonitas de coração, porque a beleza do corpo, ela é bacana. Eu mesmo sou muito bonita, eu reconheço, assim, eu estou me olhando aqui, eu digo, poxa, que pessoa bonita, que cara bacana, que velhinho charmoso. Mas, na verdade, essa beleza passa. E no final das contas, o que fica é a beleza do coração. Você semear a esperança, você semear a felicidade. E a arte, ela tem essa possibilidade. No nosso primeiro evento, nós trouxemos o Pingo de Fortaleza, um amigo também muito bacana. O Pingo, todos os dias, ele faz uma live. Essa live, ele disponibiliza suas canções, cada canção mais bonita do que a outra. E na academia, a gente tem conseguido se encontrar para falar de livros, para falar de leituras, não é? E nessas últimas semanas, a gente teve alguns poetas que entraram, a gente teve o professor Evandro, nós tivemos também outro colega de nome Evandro, o professor Evandro Menezes, que lida com cinema, que faz trabalhos fantásticos de língua portuguesa, que fará parte de uma das nossas lives. Nós tivemos o Tom, que foi um poeta também, que a gente estava adormecido com a poesia está voltando. E hoje nós temos a grande satisfação, né, de, como acadêmicos, estar aqui essa noite com o professor Evaldo. A gente poderia apresentar o Evaldo como um político, eu poderia dizer, seria um vereador, seria um secretário, mas aí a gente estava colocando o cargo na frente do que é mais importante. Quando alguém diz para mim que é professor, essa pessoa, ela entrou no meu coração, armou a rede na minha sala, se deitou diante da minha televisão, e ali ela abre a minha geladeira, toma o meu café, come do meu pão, toma o meu sorvete pardal lá na geladeira, e ela tem assim, é todo aberto, né? Então, professor, é dessa forma que eu vou lhe chamar, colega de trabalho, né, Valdo? E aí eu queria, assim, se você quiser dizer algumas palavras para se apresentar, aqui é muito informal, assim, a gente vai conversar como velhos amigos, porque embora a gente se encontre pouco, mas você faz um trabalho admirável, inspirador, né?
e que é uma honra para nós que fazemos academia ter você participando, né? É uma honra não pela pessoa do cargo, mas pela pessoa do coração, pela pessoa. Então, seja muito bem-vindo a essa noite. Aloysio, é uma alegria muito grande encontrá-lo e encontrar também tantos confrades, confreiras da Academia Antônio Bezerra nessa noite tão especial. Eu fiquei muito feliz e muito emocionado com a sua apresentação. Especialmente, olha, veja o que é a bela coincidência da arte, das letras. Eu acredito que através da leitura, do livro, da literatura, que a gente consegue sair desses labirintos. A leitura, na verdade, é o fio do novelo da Ariadne. Lembra daquela história de como Teseu saiu do labirinto, derrotou o Minotauro? Eu acredito que é exatamente isso. É a leitura que possibilita sair de todos esses labirintos. Eu fiquei muito emocionado com a sua apresentação da permanência da poesia, dos poetas, e citou alguns dos meus preferidos. E veja só que coincidência, meu amigo querido. Eu estava aqui folheando Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky. Estava dando uma olhada nesse livro aqui do Augusto de Campos, Poesia Russa Moderna, exatamente do Mayakovsky. Ou mais ainda, esse livro que é do Eduardo Alves da Costa, que é uma homenagem ao Vladimir Mayakovsky, e você começa citando exatamente Mayakovsky. Então, eu quero começar declamando Mayakovsky. Mayakovsky é que diz: nos demais, todo mundo sabe, o coração tem moradia certa, fica bem no meio do peito, mas comigo a anatomia ficou louca, sou todo coração. Viva Mayakovsky, viva a poesia. Uma alegria muito grande te encontrar nessa noite. O Mayakovsky, ele nos inspirava, né? Assim, eu lembro na adolescência, quando a gente leu a primeira vez aqueles versos, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso, né? A forma como lidava com a pessoa amada, a forma da inteligência, né? Eu lembro que uma vez, numa das reuniões de Mayakovsky, tinha uma pessoa ironizando, né? E ao final da reunião, a pessoa falava: Mayakovsky, você sabe que do sublime ao ridículo é um passo? Aí ele deu um passo. É verdade, do sublime ao ridículo é só um passo. Então, a inteligência, ela nos traz muito isso, né, Val? Eu sempre penso que, enquanto existir um professor, né, a esperança vai ter um lugar para voltar. E os professores, nesses tempos tão cinzas que a gente vive, eles são a esperança. Porque muitos alunos, né, eles aproximam-se mais do professor até do que seus pais, né? E você, sendo um professor de história, né, e a história tão perseguida, não só a história como a arte, mas os professores de história têm vivido momentos muito difíceis, porque a ignorância não gosta da reflexão, né? Eu queria perguntar a você, assim, qual a importância que a história tem, tanto na arte, né, porque a gente vê, por exemplo, as revoluções, né, a Revolução Cubana, o José Martí, né, ele foi um grande poeta. Então, as revoluções, elas começam muito com os poetas, né? Os poetas, eles imaginam... eu lembro que, assim, eu namorava com uma moça muito bonita, mas muito bonita. Aliás, ela não sabia que eu namorava com ela, Evaldo. Eu namorava com ela, então eu ia deixar no ponto do ônibus, eu ia... E aí, uma vez, eu peguei um trecho de uma música do Cazuza, e eu escrevi: você faz parte do meu show. Aí, eu percebi que, desde aquele momento, ela mudou a forma como ela olhava para mim. E essa moça muito querida continua uma moça muito linda, que é a minha esposa, né, companheira aí de 20 e tantos anos, chegando nos 30 anos, quando a gente coloca noivado, casamento. Então, os professores de história, né, eles mudam muito a vida da gente, né, porque eles mostram caminhos, mostram livros. Então, o professor Evaldo, assim, como se sente, assim, como professor, inspirando outras vidas, né? Luiz, eu quero lembrar aqui essa referência que você faz dos poetas, da poesia e das transformações sociais. Eu acredito muito nisso. Eu lembro o Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, que dizia: é preciso sonhar
mas com a condição de confrontar a nossa observação com o nosso sonho e realizar escrupulosamente a nossa fantasia, sonhos, acredite neles. O Whitman foi o poeta da Revolução Americana, da mesma forma como Mayakovsky foi o poeta da Revolução Russa. É interessante a permanência da poesia e dos clássicos. O clássico é aquilo que, mesmo passado tanto tempo da sua escrevinhação, da sua produção, permanece atual. Eu estava dando uma olhada, Luiz, e veja você, eu respondo já essa questão, mas eu estava lembrando aqui o Mayakovsky, e nesse Poesia Russa Moderna, tem um poema chamado O Juiz. Veja você, O Juiz. E num determinado fragmento, o Mayakovsky diz o seguinte: sob o olhar de um juiz, duro como um jejum, caiu por acaso um pavão laranja azul. Na mesma hora, virou cor de carvão a espaventosa cauda do pavão. Virou cor de carvão a espaventosa cauda do pavão. Eu fico pensando aqui, amigo Aloysio, juiz, no momento em que a sociedade brasileira, ontem a gente parou, né? O país parou para acompanhar, veja você, uma sessão da terceira turma do STF, do Supremo Tribunal Federal, que iria analisar a suspeição do juiz Moro. Nós que acreditamos no Estado democrático de direito, nós que acreditamos nas instituições, na arte, na ciência, que acreditamos na vida e na liberdade e na democracia, a gente ansiava por aquele momento. E era o momento em que estava sendo julgado a suspeição de um juiz. A maior crítica que se pode fazer a um juiz é um juiz telado, é um juiz não prezar aquilo que é fundamental no devido processo legal, né, do contraditório, da ampla defesa, do juízo natural, mas a imparcialidade do juiz. E o que a gente viu, um juiz que desmoronava, e vendo aqui o Mayakovsky ridicularizando a figura de um juiz. Eu acho que esse juiz ridículo talvez seja aquele ex-juiz lá da vara de Curitiba. A história serve exatamente... Eu não acredito que a história se repita. Você citou o Cazuza, deixa eu citar o Cazuza também. O Cazuza tem uma canção que ele diz, a canção chama O Tempo Não Para, em que ele diz: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. O Marx, no 18 Brumário, no livro 18 Brumário de Luiz Bonaparte, o Marx diz que Hegel costumava afirmar que a história ocorre, por assim dizer, por duas vezes. Esqueceu de acrescentar que uma vez em forma de tragédia e outra vez em forma de farsa. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias à sua escolha. A tradição de um passado morto oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Tem um outro poeta, aqui mais perto da gente, lá do Maranhão, que é o Ferreira Goulart, e o Ferreira Goulart tem um poema belíssimo. O Ferreira Goulart diz assim: e a história humana não se desenrola apenas nos campos de batalhas e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos colégios, nos prostíbulos, nas usinas, nos namoros de esquina. Disso eu quis fazer minha poesia, dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada. E o canto não pode ser uma traição à vida. E só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e coisas que não têm voz. Na verdade, eu acredito nisso mesmo, no papel da análise, da reflexão, de estudar história e de fazer história, da gente se sentir sujeito no nosso tempo, da gente contribuir para transformar a realidade. Eu procuro fazer isso não como um mantra, mas como uma missão para a minha existência. E quando a gente, por exemplo, vai falando em história, né, a gente começa muito a ver a música, né? Porque, assim, eu sou professor de química. Às vezes o pessoal, eu dou aula de matemática também e de física. E o pessoal acha que quando às vezes o pessoal me pergunta o que eu faço, que eu digo que eu sou professor de química, é uma tristeza, porque todo mundo pensa que é letras. E a gente sempre procura com os alunos, né, independente disso, nesses tempos de pandemia, a gente tenta começar com poesia, a gente tenta falar. Então, você vê, por exemplo, quando, por exemplo, o Lula foi condenado, independente de ser o Lula, a gente colocava uma frase para os meninos que eu dizia: você não há problema de você ser de direita,
não há problema. O problema é você ser injusto. Porque se você condena o teu inimigo de forma injusta, você é pior do que aquele que está sendo condenado. E quando a justiça, ela, por exemplo, abre os olhos e decide a quem condenar, é muito ruim. E aí, claro que com os meninos, a gente vai colocando muito. O Vanderlei, que é um músico que eu gosto muito, infelizmente morreu há alguns anos, ele lançou uma música essa semana, a família está relançando a obra, deixou muita coisa gravada. E há uma canção que diz assim: nem tudo são flores, o mundo também é feito de dores. Todo mundo quer mudar o mundo, mas alguém precisa sonhar, né? E aí ele vai falando das contradições, que muita gente quer mudar, mas você não quer sofrer pela mudança. Tem uma parte que eu acho muito bacana, ele diz assim: todo mundo quer dormir juntinho, mas ninguém quer acordar com o ronco. E ele diz que, assim, falar do Brasil sem falar do trabalhador é uma coisa complicada. E isso a gente vai ter Chico Buarque, a gente vai ter Belchior, né? Que a gente vai ter poetas que não se renderam e que poderiam estar, por exemplo, assim, que não se renderam. Então é muito bacana a gente ver a Bethânia elegantemente, a gente vê Caetano elegantemente, a gente vê pessoas que não abrem mão de desejar um país melhor. E dentro disso, eu imagino que os livros, eles transformam muito as nossas vidas, né? Uma academia, por exemplo, ela tem que gostar dos livros, ela tem que também, nós não podemos desprezar os novos autores. A gente tem autores muito bons, fazendo uma arte muito boa. E nós temos poetas, nós temos artistas também muito bons, né? Muito bacana. A gente coloca, eu acho muito engraçado, né, Valdo, quando, por exemplo, a gente considera Machado de Assis ultrapassado. Aí nos Estados Unidos, você pega um Machado, as edições se esgotam, e aí a gente percebe que o Machado não é do ultrapassado, né? Então, eu te pergunto assim, tem um livro que eu recomendo para os meus alunos, que eles não podem morrer sem ler, que é A Última Grande Lição, que é um encontro de um professor com um aluno, e aí eles tinham muita paixão um pelo outro, prometem não se separar, mas se separam pelo ativismo. E quando eles retornam, o aluno, quando descobre o professor, foi numa entrevista como a gente está aqui. E esse professor está com aquela doença que vai tirando os teus movimentos, né? E aí ele vai morrer, e aí eles tentam reencontrar o professor, reencontra. E nessa lição, nas lições, ele pergunta: professor, esses últimos dias você quer ensinar a gente a morrer? Ele disse: é doido. Eu, sendo um professor, vou ensinar ninguém a morrer, eu vou ensinar a viver, né? E aí ele fala sobre casamento, sobre morte, sobre dores. Então, assim, qual seria um livro que você recomendaria para os nossos, para quem está nos assistindo, para os seus alunos? Aquele livro que quando você fala, você já fica toda arrepiada, assim, se batendo, né? Aquele livro. Ah, meu amigo Aloysio, sabe aquela antiga canção do Zé Rodrigues, que fala da casa no campo, meus discos e livros e nada mais, eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz. O meu lugar preferido na vida é exatamente dentro do livro, me encontrar e me perder nas páginas dos livros. Desde muito, muito pequeno, eu sempre tenho o hábito da leitura como o momento mais importante do dia. A leitura diária são tantas, são obras extraordinárias. Agora, você faz uma provocação que eu acho muito bacana. É necessário que a gente tenha a permanência dos clássicos, né? Guimarães Rosa, Machado de Assis, o nosso Alencar e o mito fundador do Ceará. Eu adoro a história do mito da Iracema, né? Iracema, na verdade, é um anagrama de América. Cada letra de Iracema, se você mistura as letrinhas de Iracema, significa América. Quando Alencar fala no romance da Iracema, quando o guerreiro branco teria desvirginado a Índia Iracema, que tinha um cabelo mais negro do que a asa da graúna, é o mito da formação do surgimento do primeiro cearense, né? O Moacir, o filho da dor, o guerreiro branco Martins Soares Moreno, que desvirgina, que conquista o espaço cearense. A história é muito bacana. Essa semana eu vi uma crônica do Lira Neto. Eu estou ansioso aqui para ler o último livro do Lira Neto, Arrancados da Terra, que fala sobre a saga dos judeus que vieram para cá e depois emigraram para
os Estados Unidos e fundaram Nova York, e o Lira Neto é extraordinário. Eu vou fazer uma provocação, depois eu vou mostrar esse vídeo aqui para ele. Esse não é o livro preferido do Lira Neto. O Poder e a Peste, a Vida do Rodolfo Teófilo. O Lira Neto já escreveu inúmeras obras importantes, né, biografias importantes, do samba, passando pela trajetória da Maísa, o próprio José de Alencar, e Castelo Branco, e Getúlio Vargas. O Lira Neto, eu acho que hoje é o mais importante biógrafo do Brasil. E, para o nosso orgulho, é cearense. A gente está vivendo um momento muito especial da produção literária aqui do Ceará. E eu gosto muito desse livro. Esse livro é uma biografia do Rodolfo Teófilo, O Poder e a Peste, de como o Rodolfo Teófilo é que dizia, ele nasceu num navio vindo de Salvador para cá, então ele não nasceu no Ceará. E o pessoal dizia, Rodolfo Teófilo nem cearense é. E ele dizia, eu sou cearense porque eu quero. Eu sou cearense porque eu quero. Rodolfo Teófilo, as pessoas às vezes não sabem. Sabe aquela canção que o Caetano Veloso, você citou o Caetano Veloso agora, que o Caetano Veloso fez quando visitou Teresina e tomou uma cajuína com o pai do Torquato Neto e compôs uma canção chamada Cajuína, Existirmos, a que será que se destina, pois quando tu me deste a rosa cristalina, a cajuína cristalina em Teresina, aquela canção lá. Gente, quem inventou a cajuína foi o Rodolfo Teófilo. Rodolfo Teófilo inventou a cajuína. Rodolfo Teófilo enfrentou com muita coragem o negacionismo da oligarquia dominante do Ceará, do Nogueira Scioli. Nogueira Scioli que dominou o Ceará de 1896 a 1912, através da repressão, da violência, do nepotismo, da corrupção, da violência, e combatia a vacina. Olha só, combatia a vacina. O velho Nogueira Scioli, o coronel Nogueira Scioli, podia ser um capitão, mas era um coronel Nogueira Scioli que combatia a vacina. E o Rodolfo Teófilo produzindo vacina e salvando as vidas das pessoas aqui no Ceará. O nosso Rodolfo Teófilo foi um dos fundadores da padaria espiritual. Quer dizer, a biografia aqui escrita pelo Lira Neto, acho que um dos primeiros livros do Lira Neto. Eu acho que é um livro que as pessoas precisam conhecer mais. Não é o livro preferido do Lira Neto, mas as pessoas precisam conhecer mais. Mas é muito bacana. A gente fica tão viciado nessas coisas. Eu moro aqui na Barra do Ceará. Aí alguém vai passando as histórias, a gente não está citando os nomes, que vai passando muito rápido, mas eu estou lendo, pessoal, agradeço muito a cada uma, amigos, amigas preciosas, alunos, alunas, né? Pessoal que está dando uma passadazinha a gente está aí já quase meia hora, né? Como passa rápido, né? Mas assim, a história do Ceará, a história cearense, ela é uma história muito bonita. E é uma pena que, infelizmente, por exemplo, a gente tem o Ayrton de Farias, que escreve muita coisa sobre o Ceará, meu vizinho aqui da Barra do Ceará, começamos a trabalhar quase juntos, né? Tem uma aluna aqui nossa, a Adriana, que está subindo, que foi desde aqueles velhos tempos, era muito engraçado. E o ferroviário é uma paixão, né? Tem umas histórias. A Barra do Ceará ela é linda. Um dia desse, aconteceu um episódio muito engraçado. Eu estava assistindo, Evaldo, da Rádio Universitária, que eu gosto muito, e era um programa com o Nelson Augusto. E ele estava entrevistando um colega nosso, né? E aí esse colega, não vou citar aqui o nome, porque é muito engraçado essa história. E tem um erro grande nessa história, mas eu achei bacana. Então ele começou, na verdade, eu fiquei amigo depois, né? Na época do programa eu não o conhecia. Mas aí ele estava conversando com o Nelson, e aí caiu numa história da pessoa que não sai do seu bairro. E ele dizia assim, por exemplo, lá no meu bairro, né, lá na época, a minha mãe mora na Leste-Oeste, eu moro na casa da minha mãe. Na verdade, a minha casa aqui é a casa dos meus filhos, né? Mas a casa da gente é a casa dos nossos pais, né? E ele falando que eu disse, tem um professor lá na Leste-Oeste que é rico. Aí poxa, um professor que é rico, né? Aí esse professor nunca saiu do bairro, é uma inspiração. Aí eu digo, poxa, que bacana, né? E ele é o professor Aloysio, tem um curso. Eu digo, poxa, sou eu. Então, assim, o ser rico é muito engraçado, né? Ser rico. Mas eu achei assim, se for de sonhos, né? A gente é muito rico. De espírito.
E os meninos, os alunos, por exemplo, às vezes eles nos pegam de surpresa, às vezes eles trazem uma canção, eles leem um poema. Essa semana alguns leram um poema, estão com as turmas novas, eles descobriram um poema. Aí eu te perguntaria, o bairro que a gente mora, ele é sagrado, né? E muitas vezes a gente não conhece muito o nosso bairro, porque a gente tem medo de andar no bairro. Na realidade, o medo ele se justifica em parte, mas ele também se justifica de forma exagerada. Assim, a gente não vai sair na rua e todo mundo vai matar. Não, a coisa também não funciona desse jeito. E a gente tem percebido que as pessoas elas têm gostado muito de utilizar a bicicleta. E eu vejo que às vezes você anda de bicicleta, e as bicicletas elas chegaram em alguns bairros nobres, chegaram também, estão chegando nos bairros. Eu não gosto desse nome periferia. A prefeita, na época, a prefeita Luziane Lins, ela, por exemplo, Vila do Mar tinha um espaço para bicicleta também. Então, a gente vê que teve uma semente, ela foi continuando. Aí a gente vai andando ali, passando pelo Dragão do Mar, que tem uma história muito bonita. E muitas vezes o pessoal diz assim, o que é Dragão do Mar, né? O Dragão do Mar foi quem? Foi o quê? Aí eu queria que você juntasse assim, duas coisinhas. E, por exemplo, o que é andar de bicicleta? Para um professor, por exemplo, tem muitas respostas, né? Mas, assim, eu acho que é quase uma retomada de vida, né? Mas, assim, você teve essa oportunidade. E quando você está andando de bicicleta, você se inspira, porque você aprende a ver a cidade, né? E, emendando, o Dragão do Mar, assim, essa história do dragão, porque foi jangadeiro, não foi jangadeiro, não é porque a gente, o pessoal diz, foi jangadeiro, foi... Tem uma história muito bonita, assim, mas assim, você tem momentos muito tristes da história dele, né? O Khalil Gibran dizia que normalmente os pobres, eles tendem a matar os seus heróis, né? Os verdadeiros heróis, e endeusar os seus carrascos. E a gente vê muito isso. A gente é muito crítico com aqueles que fazem por nós e a gente é muito maleável com aqueles que, né? Então, vamos passear um pouquinho de bicicleta quando chegar no Dragão. Vamos lá. Eu tenho muito orgulho de algumas missões que a vida me proporcionou. Um desses orgulhos, professor, eu fui o relator do Plano Diretor Cicloviário de Fortaleza. O Plano Cicloviário é esse documento aqui. Esse documento são centenas de páginas amplamente debatidas com a sociedade de Fortaleza e que prevê as ações de incentivo ao modal cicloviário nos próximos 15 anos. O objetivo é exatamente tornar Fortaleza a cidade mais ciclável do país. Eu apresentei na Câmara e depois conversei com o prefeito Roberto Cláudio o projeto Bicicletar. Roberto Cláudio tinha sido meu aluno. A Luiziane foi minha colega de faculdade, militamos juntos no movimento estudantil, e o Roberto Cláudio, veja que coisa curiosa, foi meu aluno em algum momento aí da nossa trajetória como professor. Curioso que eu acabei cumprindo missões em dois momentos diversos. Eu fui secretário de esporte na gestão da prefeita Luiziane. A gente tem muito orgulho, por exemplo, amigo Aloísio, do estádio Presidente Vargas naquela época, hoje cumpriu outra missão tão importante. A entrega do estádio Presidente Vargas para a cidade, naquela época que eu fui secretário de esporte da cidade. E fui secretário de cultura na gestão do prefeito Alberto Cláudio, também cumpri missões no parlamento municipal. Fui relator do plano cicloviário e também o autor do projeto Bicicletar, de bicicletas compartilhadas. Na verdade, eu sempre falo que pedalar faz bem para a cidade e faz bem para o cidadão. Não é só o vento no rosto, não. Na verdade, você está deixando de lançar na atmosfera a combustão fóssil, a poluição. Na verdade, é um hábito muito saudável. A mobilidade ativa, a mobilidade sustentável. E eu pedalo não é somente pela prática do desporto, não. Embora seja muito agradável também. Mas especialmente como meio de transporte. É o meu principal meio de transporte. Na Câmara Municipal, eu ia para a Câmara Municipal de bicicleta. Na Secretaria de Cultura, eu ia para a Secretaria de Cultura de bicicleta. E é realmente o meu principal meio de transporte. Em alguns momentos eu até uso outros meios, mas o meu meio de transporte é essencial, favorito, necessário, é exatamente a bike. E uma coisa, amigo, que me sensibiliza, que me emociona muito.
Fortaleza morriam muitos ciclistas. Morriam muitos ciclistas. Era muito frequente a gente observar as bikes fantasmas. São aquelas bikes pintadas de branco, amarradas em um poste, para dizer que ali, naquele lugar, um ciclista morreu atropelado. A Fortaleza cresceu muito na sua infraestrutura cicloviária. Ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas. Nos últimos 8 anos, a gente teve um crescimento de mais de 400% na infraestrutura cicloviária da cidade. E parece-me que a cidade abraçou, de fato, a mobilidade ativa sustentável. E é bom também, porque a gente, pedalando, a gente conhece mais a cidade. A gente passa ali pela sua Barra do Ceará e lembra um pouco, passar adiante, talvez no lugar mais bonito da cidade, o encontro das águas do Oceano Atlântico com o Rio Ceará. Ali onde foi fundado o primeiro forte, o Fortim de São Tiago, ali onde o Vicente Anês Pinzon, o antigo companheiro do Cristóvão Colombo na aventura da América, o Pinzon era o comandante da caravela Nina, pois o Pinzon, antes do Cabral chegar na Bahia, o Pinzon passou ali pela nossa Barra do Ceará. Tem histórias maravilhosas para passear pela Barra, chegar até a praia do Peixe, né? Que agora é a praia do Peixe, virou a Praia Formosa, agora é a praia de Iracema, Praia dos Amores, que o mar carregou, e passar ali pelo Centro Cultural Dragão do Mar, ver a estátua do jangadeiro Chico da Matilde, aquele menino que quase morreu quando era criança, com uma espinha de peixe engasgada na garganta, conseguiu sobreviver. Uma história belíssima. Ele não era bem jangadeiro, ele era um prático, né? Um prático que teve um papel extraordinário na abolição da escravatura. Foi por isso que o José do Patrocínio chamou o Ceará de a terra da luz, né? O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravatura. E aí a gente tem muito orgulho da história do nosso Chico da Matilde, como a gente tem orgulho também da história de outros jangadeiros, os jangadeiros Jacaré, Mané Preto, Jerônimo e Tatá, que em 1943 saíram de jangada. Eu acho que essa é a maior aventura náutica da história da humanidade. Eles saíram de jangada da Praia do Peixe, da Praia Formosa, da Praia de Iracema, e foram até o Rio de Janeiro. De jangada para o Rio de Janeiro, para pedir que o presidente de então, Vargas, estendesse os direitos trabalhistas para os jangadeiros do Ceará. Tem histórias maravilhosas de luta, de aventura, de resistência, de cearensidade, de descoberta. É por isso, Aloysio, que eu digo que eu não moro em Fortaleza. Eu namoro Fortaleza. E pedalar possibilita isso. Você está mais próximo da cidade, você enxergar com mais atenção as belezas e as contradições da nossa loura despousada do sol, como chamava o Paulanei. Sobre o pôr do sol, sobre o encontro da Barra do Ceará, é verdade. Eu converso aqui na minha casa, a gente conversa sobre morte também. E eu converso isso com meus alunos, converso com os meus filhos, e aí às vezes eu digo assim, não vamos falar disso, eu digo, vamos falar. E eu falei para eles que quando eu morrer, eu quero que as minhas cinzas elas sejam jogadas ali na Barra do Ceará, que tem um pôr de sol lindo. E eu escrevi, aí um dia desse eu vinha, e aí parei ali e escrevi um texto, né? E esse texto eu pedi para uma professora muito querida fazer a correção. E aí depois ela ligou para mim dizendo, Luiz, eu não consegui, chorei muito. Aí tem um professor, outro professor, que eu disse, não, tá bom, eu vou pedir a outro colega e tudo. E aí quando ele ligou para mim, disse, rapaz, aquele texto ele é muito sério, ficou muito tocante. Então, eu quero que as cinzas sejam jogadas ali, porque muitas vezes quando as pessoas morrem, a pessoa bota num cemitério e ali acabou. E quando é que você vai ver? Num dia de finados, quando é que você vai ver, né? E eu quero que os meus filhos me vejam num lugar que eu amei, num lugar que eu fui feliz, num lugar que eu namorei, num lugar que eu achava lindo. Então, sempre que os meus filhos passarem ali, eles vão me ver. E vão dizer, poxa, meu pai está aqui nessas águas, né? E eu até me emociono quando eu penso nisso, porque a gente vê tanta gente querida, e nessas horas é a poesia que nos faz, que nos salva, né? A música que nos salva.
A gente vê, por exemplo, canções do Oswaldo Montenegro que dizem assim, se nossa geração não quer sonhar, pois que sonha que há de vir, né? E a gente vê, por exemplo, a música cearense, tantos cantores, né? O próprio Pingo, Aproveite o Dia com Sabedoria. Você tem o Henrique Beltrão, um poeta maravilhoso, né? Escrevendo muitas coisas. Na nossa academia, a gente tem tantos artistas bacanas, Jaqueline, Nonato, Ivan, Luísa, que participa de peças, autoras e autores. E aí, às vezes, quando eu estou passando ali, eu venho do colégio, eu fecho os olhos, né? E ali eu vou vendo, assim, né? Assim, através da arte, né? A gente vai vendo as pessoas que a gente ama, né? E aí eu perguntaria, quando você fecha, assim, os olhos, né? Assim, o que que a arte faz com que tu veja, assim, na... A arte possibilita, mesmo de olhos fechados, que a gente enxergue bem melhor. Enxergue o menino que um dia eu fui e que percorreu a Barra do Ceará. Eu ia para a Barra do Ceará com a minha irmã, a jornalista Elza, ela me levava e eu ficava brincando ali na areia, brincando. E naquela época, Luísio, tinha um barco que atravessava de um lado ao outro ali da Barra do Ceará. A gente ia lá para o outro lado. Eu lembro, na verdade, o menino que um dia eu fui. Eu fico pensando numa antiga canção, acho que é do Milton Nascimento, que há um menino, há um moleque, há um menino, há um moleque dançando, brincando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Eu acredito que é um pouco disso, esse menino, esse moleque que não deixa a gente desistir de viver, de acreditar, de ser feliz. E é isso que a arte nos possibilita, a imprescindibilidade daquele livro, daquela canção, enfim, daquele filme. Você citou os nossos confrades e confreiras da Academia Antônio Bezerra, Nonato, Jaqueline, tanta gente bacana. Eu tenho muito orgulho de cada uma deles, aprendo muito com os parceiros da Academia Antônio Bezerra. Eu tenho a honra também, meu amigo, de ter como patrono a dona Bárbara do Crato, né? A dona Bárbara de Alencar, a mãe do Tristão Gonçalves, o presidente da Confederação do Equador no Ceará, a mãe do senador José Martiniano de Alencar, a mãe do romancista José de Alencar, dona Bárbara do Crato, a primeira mulher presa por razões políticas na história do Brasil, a rebelde libertária da revolta de 1817 aqui no Ceará, que proclamou a República do Ceará. Eu acredito que através da literatura, da leitura, da poesia, da música, que nos permite sonhar e nos permite viver. Tem um cantor, tem um artista cearense. É bom essa conversa porque a gente vai abrindo aqui perspectivas para os muitos amigos, amigas que estão aqui nos acompanhando, e está passando aqui muitos amigos acompanhando o nosso bate-papo. Petrúcio Maia. Tem uma canção do Petrúcio Maia, Luísio, que chama Acorda, Sorri. Acorda, Sorri, que eu acho que dialoga com a canção Aproveite o Dia do nosso Pingo de Fortaleza. Eu acho que é isso. A arte nos possibilita sobreviver com dignidade, com beleza, mesmo em momentos tão difíceis. Meu querido, a gente precisaria de muito tempo para conversar, né? Então a gente vai estar praticamente quase que concluindo, mas quem fecha a live é você. Então eu vou me despedir primeiro. Eu queria me despedir de cada uma que aqui esteve. Agradecer os que passaram, as mensagens que foram deixadas, tá? E eu queria lembrar, assim, queria agradecer demais, assim, esse aprendizado, essa conversa boa, né? Ela podia ir mais longe, né? Parece que tu está morando aqui vizinho, aqui à minha casa, mas já está convidado para uma noite de poesia, quando esses tempos tão cinzas passarem. Quando eu paguei a minha casa, quando eu paguei o meu carro, eu disse, eu não compro mais um carro, não compro mais uma casa. E aí pedi demissão de vários colégios que eu trabalhava, diminuí muito o meu tempo de trabalho. Financeiramente, a gente ficou com a corda no pescoço. Mas aí outras pessoas na casa começaram a trabalhar, o meu filho mais velho também já ajuda.
Inclusive, quando eu li esse texto para ele, da Barra do Ceará, ele bateu uma foto da Barra do Ceará linda, ele é um artista, canta muito, é engenheiro, também trabalha na prefeitura também, e é muito, muito feliz. Mas eu queria, todo mundo que vem para cá, que termina, a gente termina jogando uma praga no bom sentido. Então, meu querido amigo, a que eu vou jogar em você continue essa pessoa encantadora, inspire, a gente precisa de pessoas que inspirem, a gente precisa de pessoas que digam assim, não é todo mundo igual, a política pode ser boa, a educação pode ser boa, se nós não podemos realizar os nossos sonhos, mas a gente deixa descontados, eu digo sempre para os meus alunos, os sonhos, eu não vou ver o país justo que eu quero, eu tenho a mínima certeza que eu não vou ver isso, mas isso não impede que vocês construam os meus sonhos, né? Vocês levem os sonhos. Essa semana a gente recebeu uma aluna nossa que é médica e ela disse, professor, eu sempre lembro de você, dentista, aliás, porque no meu consultório eu cuido de quem pode pagar, mas tem um dia que eu tive para quem não pode pagar. Lembro demais aquelas aulas que você colocava. E então, assim, que a arte nos salve. Obrigado pela sua companhia tão agradável. E eu vou encerrar com um texto e passar para você encerrar. Ele diz para assim, sobre o livro da minha vida, escrevo todos os dias, de forma intensa e apaixonada. Nele estão minhas alegrias e tristezas, preciosamente anotadas. Não há páginas em branco, não há capítulos escritos por outras pessoas, embora muitos tenham sido inspirados por elas. Sou o senhor da minha história, sou o escritor do meu destino, e assim será, até a última página que nele existir, sem páginas ou rascunhos, com pressa, diante da minha brevidade, mas sem desespero, diante do inevitável seguir do tempo. Que a arte nos salve e que a gente possa ter outra conversa tão boa quanto foi a essa. Queria agradecer a todos da academia, a todos os meus alunos, os meus amigos, os seus amigos, você, e eu espero que a gente tenha levado assim, um pouco de alegria, um pouco de paz, um pouco de dessa coisa que só a arte é capaz de nos trazer. Muito obrigado, meu amigo. Uma honra ter participado de você nesse momento. Eu quero agradecer a cada amigo, amiga da Academia Antônio Bezerra de Artes e Letras, uma noite muito especial. E como faz parte do espírito dessa academia e deste encontro, quero terminar citando um poema do Eduardo Alves da Costa, desse livro aqui, No Caminho com Mayakovsky. O poema diz assim, na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer mais nada. Eu adoro esse poema porque, na verdade, é o nosso dever da indignação, da esperança de acreditar que as coisas podem e devem mudar. Parafraseando Belchior, você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Eu, na verdade, estou com muita esperança nesses dias, mesmo nesses tempos tão difíceis. Os ventos que sopram são ventos de esperança, de mais luta por justiça social, de mais pão e poesia que sejam repartidos por igual. Grande abraço, meu amigo. Foi um prazer muito grande. Prazer foi meu. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu querido. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, quero agradecer a cada um, então, fechando. E aí eu convido vocês, a gente vai fazer uma live esses dias falando quem está no teu coração. E que a gente possa, então, se encontrar para a gente conversar sobre isso. Eu aviso vocês, tá? Abraço imenso e obrigado por essa companhia tão especial. Espero que vocês tenham gostado. Abraço imenso e até a próxima. Tchau, tchau.